aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima. Essa é uma aula de ciências do 4º ano e nós vamos falar sobre equilíbrio ambiental. Vamos ver as habilidades que serão trabalhadas nessa aula. Analisar cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimento e compreender que a interferência humana nas cadeias alimentares pode levar ao desequilíbrio ambiental. Então, na aula passada, nós falamos da cadeia alimentar. Só para a gente se lembrar aqui, nós temos o sol que fornece energia para os vegetais. Os vegetais são autótrofos porque produzem seu próprio alimento e ali na cadeia alimentar nós chamamos eles de produtores. Depois nós temos ali o gafanhoto que se alimenta da planta, nós temos o sapo que se alimenta do gafanhoto, a cobra que se alimenta do sapo, o gavião que se alimenta da cobra. Esses são os consumidores, né? Um é predador do outro, se alimenta do outro, ou um transfere energia para o outro, a energia do alimento, né? E depois a gente tem os decompositores, que são os fungos e bactérias que vão decompor a matéria orgânica depois que esses animais morrem. Aqueles que não foram comidos, obviamente, né? Cada ser vivo na cadeia alimentar tem outras necessidades para além da alimentação. Então, eles precisam se reproduzirem, eles precisam se abrigarem para que eles cheguem até a época, né, eles precisam se abrigar para chegar à época de reprodução e dar origem a outros seres que vão ser alimento para outros seres. Senão, o ciclo se parte. Aqui, a gente tem, por exemplo, a reprodução do sapo. O sapo vai botar muitos ovos, esses ovinhos vão eclodir, vão virar os girinos. Os girinos vão se desenvolver na água, vão passar por uma metamorfose, até se tornarem sapos adultos e virem participar aqui dessa cadeia alimentar. Na forma de girino, ele também pode participar de uma outra cadeia alimentar, mas aqui nós vamos nos prender a essa para um fim didático. Quando a gente fala que vai fazer algo por um fim didático, quer dizer que é para ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos, por exemplo, o ninho das cobras. As cobras fazem ninho na terra mesmo, no meio da vegetação. É necessário que as cobras tenham ambiente para se abrigarem, para chegarem à época da reprodução e darem origem a novas cobras. Aqui nós temos uma ilustração da reprodução do gafanhoto. O gafanhoto também se reproduz através de ovos, mas os ovinhos do gafanhoto vão ser colocados em um terreno arenoso e quente. Então ele vai colocar vários ovinhos ali, ó, muitos mesmo, para dar origem aos filhotinhos, aos gafanhotinhos. E o gavião, que é o último predador aqui da nossa cadeia alimentar, o gavião faz o seu ninho em árvores bem altas. Por que ele faz o ninho em árvores bem altas? O gavião não tem predadores naturais, mas os ovos podem ter. Então, ele faz o ninho bem alto para proteger os filhotes que vão vir daqueles ovos. Então, é a forma do gavião cuidar da continuidade da sua espécie. Quando são mantidas as condições de alimentação, abrigo e reprodução, nós temos um equilíbrio na natureza. Então, veja só. O gafanhoto colocou os seus ovinhos aqui. Os ovinhos ficaram ali por um tempo e nasceram muitos gafanhotos, muitos mesmo. Alguns desses gafanhotos vão servir de alimento para o sapo. Outros gafanhotos a gente
pode pisar, ele pode morrer, ou ele pode ficar sem, não encontrar alimento e não conseguir viver muito tempo. Mas alguns gafanhotos chegam à idade adulta e, chegando à idade adulta, conseguem se reproduzir. Isso sempre vai acontecer. Uma vez eu vi uma pessoa muito brava com os tucanos, porque ela ficou decepcionada. O tucano é um animal tão bonito, uma ave tão bonita, só que o tucano come os ovos das outras aves. E aí a pessoa pensou, nossa, então o tucano atrapalha o equilíbrio ambiental? Não, porque o tucano, ele é um elemento da própria natureza. Ele come alguns ovos, mas outros ovos nascem. Então aqui a gente tem um equilíbrio. Agora, se a gente tiver tucano demais, aí nós vamos ter um problema. Então vamos continuar aqui para a gente entender. O sapo comeu o gafanhoto e aí ele foi lá, chegou à idade adulta, chegou à sua época de reprodução e botou muitos ovos. O sapo põe muitos ovos mesmo, fica parecendo uma espuma ali o lugar que ele colocou os ovos. Desses ovos vão nascer os girinos. Lá na água, os girinos também precisam se esconder de predadores, eles precisam se abrigar. Alguns girinos vão morrer, vão servir de alimento para peixes, por exemplo. Só que alguns, como são muitos mesmo que nasceram aqui, alguns vão crescer, vão passar pela metamorfose e vão chegar à vida adulta. O sapo adulto vai servir de alimento para as cobras, mas não serão todos. Então, alguns sapos vão chegar à idade de reprodução e vão conseguir reproduzir para ter uma continuidade da espécie do sapo e assim uma continuidade dessa cadeia alimentar. Bom, as cobras. As cobras põem seus ovos na terra, entre a vegetação. É preciso que elas tenham locais bons para colocarem esses ovos onde outros animais não vão pisar, né? Onde outros animais não vão predar, porque ovos são alvo de muitos predadores, mesmo que sejam os da cobra. Então, ela precisa colocar os ovos, as cobrinhas precisam nascer, terem local para se abrigar dos predadores. Então, algumas vão conseguir se esconder, outras não. Algumas dessas cobras que nasceram vão ser alimento de gavião e só aquelas que chegarem à vida adulta vão conseguir voltar aqui, botar mais ovos para se reproduzirem, para a espécie continuar existindo e para aquela nossa cadeia alimentar do início continuar existindo de uma forma equilibrada. Agricultura e biodiversidade. A gente está falando de equilíbrio ambiental, então é importante a gente entender isso aqui. Para que exista equilíbrio ambiental, a gente precisa que a biodiversidade aconteça. Bio é vida. E diversidade, você sabe, a diversidade mesmo, vem de muitos, diversos, diferentes. Então, biodiversidade é quando nós temos muitas espécies coabitando. E isso traz um equilíbrio ambiental. A agricultura é uma atividade necessária para que a gente se sustente. A agricultura gera alimentos, a agricultura gera matéria-prima para a nossa indústria, para a gente se vestir, para a gente fazer diversas coisas. Mas a agricultura tem um impacto ambiental grande. Vamos entender esse impacto ambiental. Antes de plantar, é preciso limpar o solo, porque o solo estava sujo? Não. É preciso descobrir o solo. Então, a agricultura precisa desmatar. Ah, professora, mas não tem problema, né? Porque vai desmatar, mas vai plantar, então vai ter planta naquele lugar. Acontece que uma mata tem
várias espécies de vegetais. Tem árvore, tem planta rasteira, tem planta que cresce em cima de outra planta, tem planta que sobe na árvore, tem uma diversidade enorme de espécies de plantas. Essa diversidade de espécies de plantas são alimentos para animais diferentes, que vão ser alimentos para outros animais diferentes. Quando você desmata e planta naquele lugar apenas um tipo de planta, porque quando a gente vai ver uma fazenda, por exemplo, de café, você vai ver uma área imensa só com pés de café. Ou então uma área imensa só com eucaliptos, uma área imensa só com milho. Então as espécies nativas não estão ali. Se as espécies vegetais nativas não estão ali, muitas espécies de animais que antes viviam ali, agora não têm mais o seu alimento natural. Então essas espécies ou vão migrar ou vão ser extintas. Então a agricultura diminui a biodiversidade, não só das plantas que foi desmatado, que foram tiradas dali, mas também das espécies animais que se alimentavam dessas plantas ou que se abrigavam nessas plantas. Então, existe uma redução da biodiversidade e isso pode trazer problemas muito sérios para o equilíbrio ambiental. Um outro problema que pode acontecer é que quando você planta um só tipo de planta numa grande extensão, numa grande área, o predador daquela planta, o bichinho que come aquela planta, vai ter uma abundância de alimento. Então, se tem um bichinho, por exemplo, que come ali a folhinha do milho, esse bichinho vai aumentar a população. E aí nós vamos começar a encarar esse bichinho como praga. Por que que é praga? Porque traz prejuízo. Ele é um animal da natureza, mas ele se alimenta do nosso alimento. Então ele atrapalha a produção desse alimento. E para evitar as pragas, para reduzir ou acabar com elas, nós usamos os defensivos agrícolas. Nós usamos aqui os defensivos agrícolas. O que são defensivos agrícolas? São venenos para matar esses bichinhos. Algumas pessoas podem chamar de agrotóxicos. Hoje a gente ouve mais defensivos agrícolas mesmo. E o defensivo agrícola, ele é aplicado lá nas plantas, ele é pulverizado aqui nessas plantas para que o bichinho não vá lá e coma a planta, ou não vá lá e coma a raiz, não cause o prejuízo a essa lavoura. Acontece que ele não fica só ali, ele também está sujeito ao nosso ciclo hidrológico, ao movimento das nossas águas. Então, ele está sujeito a chuvas, vai chover aqui nessa lavoura e vai lavar esse defensivo agrícola. Esse defensivo agrícola que foi lavado aqui das nossas plantas pode infiltrar no solo e pode também chegar aos rios, aos lagos, às nossas águas, gerando uma poluição da água. Acontece que esse defensivo agrícola é veneno, lembra? E se ele chega, se ele infiltra no solo, se ele chega até a água, ele vai prejudicar a vida que existe nesses lugares. Então, lembra do sapo que precisava da água para colocar os ovos, para que os girinos crescessem até passar pela metamorfose? Pois é, aí a gente já tem um problema, a gente já tem uma condição, a condição da reprodução, do abrigo ali do girino, que não vai ser atendida. Então, o defensivo agrícola,
ele vai prejudicar a vida não só do que a gente chama de praga, mas também de outros animais. E nós, seres humanos, também precisamos tomar cuidado com eles. Nós também precisamos higienizar muito bem os nossos alimentos para que a gente não se intoxique com essas substâncias também. O esgoto industrial, o esgoto doméstico, defensivos agrícolas e resíduos de mineração poluem a água. Então, não é só o defensivo agrícola, não. O esgoto das indústrias, o esgoto doméstico as atividades de mineração também podem poluir as águas. O ideal é que o esgoto seja tratado antes de ser devolvido à natureza, porque senão ele pode tornar inviável a vida nos rios, nos lagos. Um exemplo muito triste que nós tivemos há pouco tempo foi o rompimento de barragens de mineração que poluíram os nossos rios aqui em Minas, né? Poluíram muito, principalmente o Rio Doce, tirando ali a condição de vida daquele trecho de rio, daquela água que a gente tem ali. Então, várias espécies de peixes, várias espécies de animais foram prejudicadas por causa de um rompimento de barragem, por causa de resíduos que foram parar no rio, lama mesmo, né? Nos ecossistemas aquáticos, como lagos, rios, mares e oceanos, existe grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados, plantas aquáticas, algas e outros seres vivos que estão adaptados a condições climáticas dessas águas. Qualquer alteração no pH, salinidade e turbidez da água pode causar mortalidade de espécies mais sensíveis e um efeito cascata nas cadeias alimentares. Caso a contaminação continue por tempo prolongado ou é muito forte, o desequilíbrio pode ser irreversível e levar à degradação permanente do ecossistema. Então, veja só, a turbidez da água, por exemplo, é aquela água que não está transparente mais, ela tem resíduos ali barrando a luz que entra. Lembra que os vegetais, algumas algas, vão precisar de luz para se alimentarem? Se a água está muito turva, essas algas podem deixar de crescer, de se reproduzirem. E o que é esse efeito cascata? A turbidez prejudicou a alga, então a alga vai deixar de existir. Mas a alga era alimento de um animal e esse animal era alimento de outro animal. Então, o efeito cascata é quando o prejuízo de um desses seres vai causar prejuízo aos outros também. Quando a gente fala de equilíbrio, é interessante a gente pensar numa balança. Na balança, você tem que ter a gente busca um equilíbrio. O mesmo peso que está aqui tem que estar desse lado para que isso fique equilibrado. Na natureza, não é interessante nem você acabar com um ser vivo, nem você aumentar demais a população daquele ser vivo. Por exemplo, lembra quando eu falei da agricultura? Você aumenta ali uma só espécie de planta. Então, aumenta muito o alimento para uma espécie de inseto, e aí esse inseto vira uma praga. Se você, por exemplo, matar todas as cobras da sua região, então o sapo não vai ter predador. E aí o sapo pode se tornar uma praga na sua região. Então, porque ele vai existir demais. E aí ele pode acabar com insetos que sejam polinizadores, por exemplo. Então é importante um equilíbrio. É importante que todos os seres da cadeia existam de forma equilibrada. A gente deixa o tucano comer o ovinho do passarinho porque outros ovinhos vão nascer. Entendeu? Aqui a gente tem o exemplo do gafanhoto e do sapo. Se eu matar todos os gafanhotos, pode ser que eu também perca espécies de sapo. E esse equilíbrio é importante para toda a cadeia alimentar.
Na aula de hoje, nós vimos que a biodiversidade depende de um equilíbrio. Quando afetamos um elemento da cadeia alimentar, afetamos os outros também, é o efeito cascata que a gente falou. Que os seres vivos da cadeia alimentar têm necessidades como abrigo e reprodução, além de alimento, e que a poluição afeta o equilíbrio ambiental. Eu espero que você tenha aprendido com essa aula, que você faça suas atividades com muita atenção. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!